de quem aprendeu a arma, para convidar esse moço aqui também, para ele prestar respeito quem deu competência a ele a reter essa arma. Que a arma é particular, mas é uma praga. A tal da resolução e dos memorandos é uma praga que se reproduz dentro da instituição há 200, quase 240 anos, mas mudou, gente. A Constituição de 88 diz o seguinte, lá no artigo 5º, inciso 2: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aí, deputado Arbesti, Celso Antônio Bandeira de Mello diz o seguinte, o texto dele, não sou eu, ele é a autoridade, ele é o grande administrativista. Ele fala o seguinte: aí não se diz portaria, resolução, memorando ou quejamos, disse lei. Portanto, a administração não poderá impor comportamento algum a terceiro ou administrado, sem que para isso haja previamente lei embasada. Mas lei é votada no parlamento, não é memorando. Então, olha para o senhor ver uma coisa, a gente começa a ouvir o sargento para tratar da violação de direitos humanos dele, que a polícia vai lá fuçar a vida íntima, privada dele. Aí me vem aqui que a arma de propriedade particular. Então, eu gostaria que a nossa consultoria já elaborasse um requerimento vazado com o seguinte teor: o deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja realizada audiência pública dessa comissão para que seja ouvido o oficial responsável pela retenção da arma particular de propriedade do terceiro sargento Valdinei Daniel Rocha Dias, para que ele venha à comissão prestar esclarecimento sobre qual o fundamento legal que ele manteve a arma apreendida. Então, presidente, eu devolvo a palavra. Presidente, só uma pequena consideração. Ok, a palavra. Pequena consideração. Se essa arma ela é objeto de crime, ela fica cautelada no inquérito, naturalmente. Mas se é uma privada, é propriedade particular do sargento, não é objeto de crime, qual a legalidade da sua retenção ou apreensão? Vou passar para o sargento: nenhuma. O ato é ilegal. E no meu entendimento configura abuso de autoridade. Também. Continuando a ouvir o sargento Rocha. Dando continuidade ao que foi dito, recebi determinação para deslocar o quartel e recolher a minha arma ao chefe da SAT, conforme foi feito o cumprimento de ordem. Apresentei minha P1 da unidade ao comando do batalhão para saber, e aí, como que vai fazer, o que vai fazer, como vai ficar a minha situação. Até então, a transferência estava publicada para o destacamento, mas eu ainda estava lotado na 61 CIA, que é Conselheiro Lafayette, onde eu moro e resido com a minha família. Aí eu falei: estou restrito do uso de fardamento e do uso de armamento, inclusive do particular e da arma da PM. Determinação, foi determinado que cumprisse essa licença lá no destacamento, que é uma unidade operacional e onde eu exerço a função de comandante do destacamento. Então, meu trabalho, hoje eu estou cumprindo serviço operacional no destacamento, onde eu tenho que participar desarmado e afastado do uso de fardamento externo, ou seja, eu não posso sair do quartel usando farda. Essa dispensa, a Junta Médica da Polícia Militar, JCS, ela passou essa dispensa até 14 de maio. Então eu estou nessa situação, já passei diversos constrangimentos perante os meus subordinados lá, porque, sabe, você percebe na fisionomia das pessoas, do seu subordinado. O sargento está aqui comandando a gente, mas o sargento não pode armar, a intendência está ali, o sargento não pode chegar na intendência. O armamento da intendência, você não pode tocar nele. O sargento vai numa reunião, é convocado para uma reunião com vereadores, com o prefeito, presidente da Câmara, o pessoal as autoridades do CONDEC, todas as autoridades civis, ao sargento apresenta, ou ele tem que levar um militar para acompanhar ele, para dar um suporte para ele, e mesmo assim tem que ser apresentado por esse militar, ou se ele for sozinho, pior ainda, que antes de se iniciar qualquer conversa,
tem que se apresentar às pessoas como se apresenta o policial militar, sargento Rocha, a paisano. Se você não diz, alguém vai perguntar por que o polícia militar, o comandante de destacamento não está fardado. Nós queremos ver o policial militar fardado, estamos acostumados a ver isso. E na cidade, nos destacamentos, isso aí é primordial. E quando você responde também, gente, o comandante de destacamento sou eu, peço desculpas a vocês por não estar fardado, mas é porque a gente está com algumas licenças médicas que nos impedem de estar fardado fora do quartel. Muitas das vezes, por educação, ninguém pergunta, mas está estampado no rosto do pessoal, mas que licença médica é essa? Imaginem os senhores, se o sargento chega e diz, a minha licença é psicológica, é psiquiátrica. Então, eu estou passando a situação de hoje, eu estou numa situação de trabalhar no destacamento, desarmado, eu tenho insegurança devido a todos os fatos ocorridos, ora elencados aí, que eu estou deslocando por meus próprios, eu estou tendo gasto, eu estou tendo inúmeros prejuízos, mas primordial é a segurança. Eu não tenho segurança para deslocar, nem para ir, e nem para voltar, e nem lá no destacamento eu não me sinto seguro, além de todo o constrangimento que eu sofri. Obrigado, sargento. Nós só vamos ter que fazer uma interrupção aqui. O procurador Geraldo Flávio Vasques, que é procurador-geral de Justiça adjunto e o coordenador da área jurídica do Ministério Público Estadual, ele vai ter que se retirar agora, como já tinha dito no início, em função de um outro compromisso. Então eu vou passar a palavra para ele e depois já assumo o compromisso que nós vamos encaminhar notas taquigráficas para vermos que providências nós podemos tomar junto com a Procuradoria Geral de Justiça, mas eu passo para a sua saudação e logo em seguida o senhor tem que se retirar e a gente agradece, Geraldo, a sua presença aqui. Antes de mais nada, obrigado pelo convite ao Ministério Público. Queria saudar todos os deputados aqui na pessoa do meu amigo de Contagem, né, que eu fui promotor em Contagem, tive o primeiro contato com o Duval. 25 anos. 25 anos, 22 anos tem. Eu tenho 22 anos de carreira agora. Foi 20. Então. Você esteve na CPI da Barraginha, né? Tive 22, 23 anos mesmo. Nós estamos no período do ano de lá, que sabe falar do senhor, também saudar todos os policiais militares pela qual a minha instituição não fala no nome próprio. A minha instituição tem um apreço muito grande. Nós somos parceiros reais hoje e tem esse trabalho tem se desenvolvido mais tempo. Eu queria, em meu nome, desculpar a ausência da pessoa que viria aqui, que seria mais qualificada que eu, pela doutora Nília, que é de Direitos Humanos. Só que a doutora Nília teve um acidente e fraturou a perna. E ela não pôde vir, então pediu que eu viesse ao lugar dela, ela teve um acidente. Não é nada demais não, mas ela vai com um pouquinho de licença. E eu vim ao lugar dela. Então, o meu compromisso aqui seria de ouvir, e o deputado Val falou, eu não coordeno mais a área jurídica, porque eu estava no jurídico institucional. Mas facilita, até porque hoje esse trabalho entre as instituições, para mim, é o meu encargo. Ou seja, eu me coloco à disposição aqui, né, se eventualmente for criada uma comissão, interceder junto ao comando geral, o que for possível. Em relação aos deputados também, o que for possível. Nós já temos recebido as notas taquigráficas com certa frequência, a gente tem, na medida da nossa atribuição, do nosso possível, dado o retorno das ações que são encaminhadas. Como eu sou na área jurídica, eu sempre espero a coisa ficar um pouquinho mais clara, mas enfim, fica um posicionamento mais correto. Então, eu acho que se tem questões sendo apuradas, se tem questões sendo no âmbito interno da Polícia Militar, eu acho que a gente pode apurar a eventual irregularidade. Em relação ao aspecto da licença, que o médico me chamou aqui, eu acho que realmente existe, talvez por excesso de zelo da Polícia Militar, é um zelo que às vezes passa um pouquinho do correto, mas é sempre uma boa intenção, talvez uma modificação do procedimento, da normatividade. Eu estava salientando isso, vou me desculpar de exercer um juízo de valor da forma defendida, mas eu acho que vocês podem contar com a minha instituição no que for possível, no que for viável, e sempre nós somos parceiros, tanto da Polícia Militar como da Assembleia, no que precisar. Eu agradeço, eu realmente peço desculpa, porque eu estou fazendo a agenda do Carlos André também, que é meu chefe, e eu tenho como polícia às 11 horas da manhã lá agora. Desculpa, senhor. Agradecemos e
Vamos passar ainda sobre esse caso, a palavra para Valdinéia. Você teria mais alguma questão? Ah, perfeito, sargento. Sargento Rocha, por favor, só poderia concluir então? Só concluindo aqui tudo que já foi dito, eu até teria muito mais para se falar, mas a gente sabe que o tempo é muito curto. Então eu vou encerrar aqui só fazendo uma solicitação. Eu peço, eu solicito, eu requero de todas as autoridades do batalhão, todas as autoridades demais, todos os deputados, presidente da Comissão de Direitos Humanos, membro da Comissão de Direitos Humanos, todas as autoridades presentes, representantes do Ministério Público, todos, que tomem as providências cabíveis no sentido de tornar sem efeito essa transferência e anular essa sindicância, porque ela viola os direitos e garantias do ser humano, bem como não tem condição de permanecer no destacamento dessa forma. O único lugar da Polícia Militar que eu ainda me sinto um pouco seguro para exercer a minha função seria na minha cidade, onde eu sempre trabalhei, e o fato em si não tem nada a ver com a Polícia Militar. Eu estava paisando de folga, e não tem vínculo nenhum com a Polícia Militar o que aconteceu na minha vida, que foi um fato totalmente atípico e um fato que não é coisa rotineira na minha vida. Então eu peço isso aí. A nossa solidariedade, tá? É o que, quando a gente discute aqui, a questão de assédio moral, sargento Rocha. O assédio moral, além de ser crime, está previsto em legislação, ele destrói a pessoa. A pessoa fica muito abalada quando sofre isso. Um célebre diálogo de Sócrates com Gorgias, retratado por Platão, ele diz que o crime causa um tríplice problema. Primeiro, na vítima. A vítima que é lesada, ela sofre com isso. Sofre na perda de um bem, sofre na perda até da própria vida, sofre no seu equilíbrio emocional. Platão também diz, usando a pessoa de Sócrates, que também o agressor, ele também sofre com isso. Ele acaba banalizando a violência, introjetando, sentimento de onipotência, achando que pode tudo. E isso é muito prejudicial para a sua natureza psíquica e para o meio social. E, finalmente, ele diz no diálogo que o terceiro problema causado por uma injustiça é contra a sociedade. Porque numa polis ela tem que ser ordenada em princípios justos, princípios humanitários, princípios realmente de busca da verdade. E essa polis fica mais empobrecida. Então eu uso esse exemplo do diálogo de Sócrates, retratado por Platão, para dizer que uma situação dessa, ela é muito penosa para toda a instituição da Polícia Militar. E a polícia aí, enquanto instituição, ela se coloca como a sociedade, como a polis que está sendo causada. Esse assédio moral é caro e prejudicial, leva a licenças, leva a estresse, leva à diminuição da pessoa que é vítima e leva também àquele que agride um sentimento de onipotência, sem sentido de limite, que é prejudicial. Então o que eu posso dizer é a nossa solidariedade. E a gente espera que essas coisas sejam resolvidas. No colegiado das corregedorias, eu estou lá desde o início representando a Assembleia, eu sempre tenho insistido que a gente deveria implantar a nível das corregedorias da polícia, e já estamos tendo sucesso e do sistema de defesa social, a justiça restaurativa interna, onde as partes pudessem buscar conciliações, porque é só a justiça restaurativa que rata esse tríplice elo que, segundo o diálogo de Sócrates, foi rompido no relacionamento social. Muito menos que punição, muito menos que debate, muito menos até que a audiência pública aqui,
Então a gente teria que, em nível das corregedorias, avançar na justiça, na questão da justiça restaurativa. O coronel Ebert, que é corregedor da Polícia Militar, é testemunha da minha insistência. Olha, eu sou duro para punir, duro para que a justiça seja estabelecida, e a mesma radicalidade eu uso em relação à justiça restaurativa. Casos como esse poderiam ser resolvidos se nós tivéssemos núcleos de justiça restaurativa dentro dos batalhões da polícia. Não precisaria chegar aqui. E o comandante sábio, o comandante correto e justo, é aquele que procura religar esses atos dentro da sua corporação. Muito menos do que punir, muito menos do que usar a lei, mas usar realmente o espírito, a alma, que tem que ser o restabelecimento. Então, quando, na continuidade desse diálogo, Sócrates fala mais embaixo, qual que é o motivo, qual que é o objetivo da pena? É restabelecer os laços sociais. Então, a nossa solidariedade, e todos os policiais do 31º Batalhão estão liberados, né? Se quiserem, podem ver o último e terceiro caso, né? Mas a gente agradece a presença de vocês, tá bom? Obrigado. Eu passo a palavra agora para Valdineia Lúcia de Miranda e peço ao sargento, ao deputado Cabo Júlio, que logo em seguida conduzisse já as perguntas a respeito desse caso. Deixando bem claro, né, que essa é uma questão constrangedora. Tudo isso que nós estamos discutindo aqui vai ser exposto publicamente pela TV Assembleia para todo o Estado. Nós não temos reunião, a reunião não foi definida como privada, né? Então é uma situação que a gente tem que ver que tudo isso nós estamos expondo de alguma forma as vísceras de procedimentos equivocados e errados da corporação. O que a gente espera